Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, eu sou mais um que vai passar por essa comunidade, por essa capela, para falar de nossa padroeira, Santa Luzia, que esse ano traz na sua festa o tema com Santa Luzia, testemunha de Cristo, queremos ser uma igreja viva e acolhedora. Ah, meus irmãos, oxalá fosse verdade o que o Espírito Santo soprou nos coordenadores dessa comunidade quando resolveram vivenciar essa temática com Santa Luzia, testemunha de Cristo, queremos ser uma igreja viva e acolhedora. E eu digo isso porque eu sou obrigado a fazer uma pergunta a cada um de vós. A mesma pergunta que levou João, filho de Zacarias, como vocês acabaram de ouvir no Evangelho, a pregar o Evangelho e a perguntar às pessoas se desejavam viver uma vida diferenciada, uma vida diferente daquelas que estavam acostumados a viver. João Batista é o precursor de Jesus. Ele veio aplainando os caminhos, endireitando os caminhos tortos, como disse o Evangelho, mas daqueles que se deixavam mover-se pelo Espírito Santo. Então, faço minha as mesmas palavras de João, que é palavra de Deus, uma pergunta: diante desse chamado de Deus para nós, dessa comunidade, na pessoa de nossa padroeira Santa Luzia, você quer ser uma igreja viva e acolhedora? É uma pergunta difícil, é uma pergunta que nos cala, não é uma resposta fácil de se dar, principalmente nesse tempo que nós vivemos uma infidelidade a nós mesmos. Já prestou atenção que nesses últimos tempos nós somos infiéis a nós mesmos? Nunca a sociedade, nunca a humanidade esteve tão infiel a si mesmo. Diácono, eu não estou entendendo aonde o senhor quer chegar, pois eu vou levar você lá no ponto. Nós somos infiéis a nós mesmos, porque o que nós pensávamos ontem, os nossos compromissos de ontem, foram desfeitos hoje, já não são os mesmos de amanhã. Já prestaram atenção que a gente está assim? A gente no começo do ano, a gente se compromete com alguma coisa, com nós mesmos. Eu não estou falando nem do compromisso com os outros, eu estou falando com você. Quantas pessoas iniciaram esse ano dizendo assim: esse ano eu vou parar de beber. Não cumpriu sua palavra. Quantas pessoas iniciaram esse ano e disseram a si mesmo: esse ano eu não fumo mais, e continuam fumando? Quantas pessoas desejaram no seu coração largar as drogas ilícitas e continuam drogadas? Quantas pessoas fizeram um propósito com Deus de participar das santas missas
aos domingos e não cumpriram? Quantas pessoas fizeram um propósito consigo mesmo de adentrarem em alguma pastoral ou movimento da igreja e não fizeram? Quantas pessoas disseram: eu vou me dedicar mais à minha família, vou ser mais caseiro, vou ser mais pai, vou ser mais mãe, vou ser mais filho, e não fizeram? Vejam como nós nos traímos a nós mesmos. Precisa nem você elencar as traições que você fez a você mesmo durante esse ano. Se a gente fosse parar para redigir um texto, elencando as coisas que nós prometemos a si mesmo, seríamos decepcionados com a nossa palavra. E aí, hoje, nesse tempo de festa, segundo dia da novena a Santa Luzia, a temática diz: como Santa Luzia, olhemos para ela, ela é o modelo para que nós dessa comunidade sejamos uma igreja viva e acolhedora. E o que é uma igreja viva e acolhedora? Uma igreja viva é uma igreja bonita, é um grande santuário, é a presença de inúmeras pessoas. Isso é uma igreja viva. O que é uma igreja acolhedora? É um templo que se dispõe a um grupo de acolhida, que fica lá na porta, saudando aqueles que adentram na capela. Isso que é ser acolhedor? Meus irmãos e irmãs, para sermos uma igreja viva e acolhedora, precisamos nadar de braçadas e mergulhar nas águas mais profundas do Evangelho. E é isso que Santa Luzia fez, é descobrir os mistérios de Deus, a beleza, a grandeza, o tesouro da palavra. E muito mais do que descobrir, muito mais do que até encontrar, muito mais que isso, é praticar, é viver. E não é viver alguns dias, não é viver somente o novenário da festa. Santa Luzia nos convida, assim como João e assim como o próprio Cristo, a uma metanoia. O que é uma metanoia? É uma mudança de vida. Porque ou a gente se converte, ou a gente morre, se acidenta. A palavra conversão. O que é a palavra conversão? Quem é motorista, quem estudou, o motorista que não comprou a carteira no Detran, mas que estudou de fato e passou pelos seus méritos, sabe muito bem o que é uma conversão. Quando tem aquela setinha naquela placa de sinal de trânsito, mostrando assim para baixo: você tem que se converter, você tem que entrar aqui. É obrigatório, ou você entra, ou você vai entrar numa catástrofe. Porque se você seguir nessa via e não fizer a conversão, você vai dar de cara com outro automóvel e você vai se envolver num grande acidente, quem sabe até na morte. É o grande final. Quando o Senhor anuncia a conversão para nós, não é porque Deus está impondo para nós que sejamos de tal maneira ou de outra maneira, não. É Deus mostrando para nós seu amor, para que nós não caiamos no grande acidente, na grande catástrofe, para que nós não se percamos. Tamanho é o amor de Deus, que vai nos livrando.
Quantos males Deus nos livrou durante esse ano de 2021. Quantas pessoas foram acometidas de doenças, de problemas, posso dizer até da morte. Quantos vizinhos nossos morreram. Nós presenciamos famílias que foram destruídas por inteiro. Esposo e esposa, restaram somente filhos. Quantos? No mundo inteiro. E Deus, pela sua infinita misericórdia, salvou você, salvou a mim. Por que que Deus me salvou? Por que que Deus lhe salvou de uma pandemia que assolou tanta gente, que castigou e matou tantas pessoas? Será que é porque nós somos mais bonitos? Somos mais santos? Somos melhores? É porque Deus tem um propósito para nós. É porque Deus nos ama e tem um propósito para nós. É preciso, então, invocar a Santa Luzia. E aí, você pode dizer, mas por que Santa Luzia? Principalmente você que nos acompanha pelas redes sociais, que não tem muita experiência de fé, de oração, de igreja. Por que Santa Luzia? Porque Santa Luzia é a santa dos olhos, é a santa da luz, é a santa da visão, a padroeira ocular. E veja, se você olhar o mundo na sua criação, já começa nos primórdios da palavra de Deus, criando a luz. É as primeiras coisas criadas por Deus. No princípio era tudo caos, estava em trevas. A primeira coisa para sair do caos, para sair do estado de miséria, é estarmos na luz. Sem luz, a gente não enxerga. Você já imaginou se faltasse a energia, a luz, agora? Como que nós ficaríamos? Tateando no escuro. Para quem nasceu nas trevas, para quem nasceu cego, talvez não seja muita diferença, se acostumou a não ter em si a luz, a não enxergar as coisas, aprendeu com os outros dons, tateando, pegando, sentindo, encontrar uma forma de viver, mas essa forma não é perene, não é completa, lhe falta alguma coisa. Ah, quem dera existisse um cego que pudesse enxergar. Tenho certeza, jamais ele queria voltar a não enxergar. Se um cego um dia tivesse a possibilidade de por apenas alguns minutos ver a luz, ele daria a vida para não voltar mais ao estado de trevas. No entanto, nós nascemos na luz e fazemos pouco caso dela. Nós somos convidados por Jesus Cristo, luz do mundo, a vivermos na luz. E muitas vezes fechamos os nossos olhos. É bem verdade que muitas vezes, para encontrar a luz da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus, nós precisamos muitas vezes perder a nossa visão humana, a nossa visão física. Eu tenho um testemunho, por exemplo, da minha mãe. A minha mãe ficou cega durante 1 ano.
ficou cega mesmo. A minha mãe é muito católica, mas ela ficou cega durante um ano. O irmão dela, mais novo, ela é mais velha. O irmão dela mais novo e de criação, era acostumado a ir na mata, pegar passarinho. Um jovem de 17 anos, na época eu tinha meus 12 anos, 11 anos, 12 anos. E ele adentrou na mata, e naquela brincadeira de jovem com uma espingarda, carregou a espingarda demais. Embora ele tivesse muita experiência com a espingarda, naquele dia, o cartucho voltou e entrou na sua cabeça, no seu crânio, e aquele jovem veio a óbito, faleceu, o irmão da minha mãe adotivo. E minha mãe, por conta dos nervos, o sistema nervoso, ficou tão abalada que ela perdeu a visão. E ela começou a usar água benta nos olhos, começou a usar da fé, começou a rogar a Deus, mas cada vez mais a visão dela piorava. Até que um dia que minha mãe disse que viu um palito de fósforo quando acendeu, era tudo cinzento o fogo. Ela já não enxergava. E quando ela atingiu um estado avançado da doença, a minha tia, que trabalhava na saúde, aliás ainda hoje trabalha, levou a minha mãe até um médico amigo dela, que disse: eu vou passar umas injeções, mas sem sucesso. Vou passar porque eu sou médico, e como médico eu tenho que passar um remédio, mas a sua irmã não vai voltar mais a enxergar. E eu, com meus 11, 12 anos, andava com mamãe já dentro de casa, segurando no meu ombro. Eu levava a mamãe para o banheiro, para a cama. Eu dava comida à mamãe na boca. Pegava no prato, era igual criança, botava lá a colherinha na boca da minha mãe. E minha mãe tomou 3 injeções. Até hoje a gente não lembra mais que injeções eram essas. Injeções caríssimas, que foi uma dificuldade a gente conseguir, mas conseguimos. E o médico desenganou, disse: ela vai tomar as injeções, mas ela não volta mais a enxergar. E minha mãe disse: eu vou voltar a enxergar, porque eu tenho um Deus que tudo pode, e para Ele nada é impossível. E depois de um ano, tateando no escuro, até mesmo por caminhos conhecidos de dentro de casa, a minha mãe fez uma promessa com Santa Luzia e com o menino Jesus. Porque se você olhar, nós estamos no tempo do advento, prestes do nascimento da luz verdadeira. Jesus Cristo, que é a luz do mundo, que vai brilhar no Natal para nós, e que vai nos levar a dar um grande grito de louvor e glória. Por isso que no advento nós não cantamos o glória, nos preparando, enchendo os nossos pulmões para esse grande dia do Natal do Senhor, o dia da luz. E minha mãe disse: eu tenho fé em Deus, já depois de um ano desenganada, já depois de um ano ter tomado aquelas injeções e não fazia efeito, como o médico já havia garantido. Ela disse: eu hei de ver na missa do Natal Jesus no altar, quando o padre ia levar a hóstia, a Eucaristia. Fez uma promessa com Santa Luzia. O dia de Santa Luzia é incrível, é dia 13. É exatamente faltando 12 dias para o Natal. 12 dias. Lembra do 12? As 12 tribos de Israel,
os 12 discípulos. O 12 tem um significado teológico grandioso. E é exatamente o dia de Santa Luzia, 12 dias para chegar o Natal. Mamãe fez a promessa com Santa Luzia e no dia 24, véspera do Natal, levei mamãe para a missa. E quando na hora da elevação da Eucaristia, mamãe disse: eu estou vendo o padre levantando a hóstia. É para Jesus, é para Santa Luzia, pode ser mais forte. Milagres acontecem, meus irmãos, porque Deus é a luz do mundo, Deus é presente no meio de nós. Olhe para Santa Luzia, como o Espírito soprou nesse tema. Ela é modelo para uma igreja viva. Uma igreja viva não é uma igreja morta, não é uma igreja desesperada, é uma igreja de esperança. Com Santa Luzia sejamos uma igreja de esperança, mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio ao caos. Entendamos que existe a luz, e a luz é muito maior do que as trevas. A luz dissipa as trevas. Por isso hoje, nesse tempo de preparação para o Natal, nada melhor do que nós rogarmos a essa menina, que tão cedo descobriu o valor de Deus, que tão cedo fez um propósito com Deus e doou sua vida, tal qual a Virgem Maria, doou sua virgindade a serviço do Cristo. Vocês sabem dessa história, e eu disse que aqui vai passar um monte de gente contando, mas talvez você não venha amanhã, talvez você não venha outro dia que alguém contar. Então eu tenho que contar também, eu tenho que falar da história dessa santa. Comigo vieram um casal e a esposa do seu Dedé, que me acompanha desde muito tempo, Raquel está ali. Ele olhou, ela não conhecia Santa Luzia, ela viu aquela imagem ali e disse: e essa santa com esse pratinho, com esses olhos? E eu disse: escute a homilia, que você vai saber, porque eu preciso falar dela, eu preciso contar a história dela, eu preciso testemunhar a vida. Testemunho deve ser contado, deve ser falado, deve ser proclamado, porque o próprio Cristo disse que a luz não se põe debaixo da mesa, mas se põe lá no alto, e o testemunho é luz que brilha para a salvação de todos nós. É através da fé do outro, do testemunho de vida do outro, que também nós abraçamos a fé, também nós sopramos com o Espírito Santo a brasinha que está no nosso coração e incendeia a nossa vida com a credibilidade da palavra de Deus. Santa Luzia havia perdido seu pai, ficou com sua mãe, moravam as duas. A mãe ensinou para ela como ser igreja viva, e ela, por aprender com a mãe, fez um voto com Deus para viver uma vida casta e santa. Mas a mãe não sabia. Santa Luzia fez um voto com Deus no seu silêncio, no segredo do seu coração. Então a mãe, preocupada, de repente, quem sabe ela viria a morrer e deixaria aquela menina sem ninguém. Como toda mãe que quer o bem de seu filho, a mãe de Lúcia, que era o nome dela, não é Luzia, é Lúcia. Luzia vem depois, pelo que aconteceu. Então, uma mãe de Lúcia vai encontrar para ela
um rapaz distinto, bonito e afortunado. Isso é o desejo de toda mãe, né? Quem é a mãe que não quer para o seu filho, a sua filha, alguém distinto e afortunado? Todos queremos. E a mãe de Lúcia não foi diferente. Ela escolheu um rapaz. Mas quando ela disse para Lúcia que havia feito tal coisa, Lúcia ficou indignada e disse: não, mãe, eu já tenho um voto com Deus. Ela disse: eu não sabia, agora eu dei minha palavra ao rapaz, porque naquele tempo quem marcava o casamento eram os pais, não era assim? Então, Luzia disse: mas mãe, eu não posso. E aí a mãe dela foi acometida, vejam, por uma doença hemorrágica. E aí Luzia, que era Lúcia, se lembrou de uma santa que morava não tão distante de Siracusa, a sua cidade. Então Luzia disse à mãe: mãe, vamos até o túmulo daquela Marte, uma virgem que também foi martirizada, Santa Águeda. Nesse dia, a leitura do dia do lecionário católico era a leitura da mulher que tocou o manto de Jesus. Aquela história que nós vimos na Bíblia, na palavra, da mulher que com 12 anos, sofrendo de um fluxo de sangue, ela toca na barra, na orla do manto de Jesus, e ela instantaneamente ela é curada. E aí Lúcia disse para a mãe: mãe, se a mulher tocou na barra do manto de Jesus e foi curada, quem sabe a gente vai lá no túmulo de Santa Águeda, e a senhora toca no túmulo e Santa Águeda roga a Jesus e lhe concede a graça da sua cura. E depois de procurar os médicos, assim como minha mãe, e não ter êxito, então a mãe de Lúcia resolveu ir até o túmulo de Santa Águeda. E quando chegou lá, a mãe de Lúcia colocou a mão no túmulo e começou a fazer suas preces em seu favor. Nesse momento ela teve uma visão. Lúcia teve uma visão. E na visão ela via Santa Águeda que dizia: minha irmã Lúcia, por que você me pede tal favor, se você mesmo é digna de pedir a Deus? Olha, Jesus já ouviu as tuas preces e já curou a tua mãe. Lúcia saiu do seu estado de êxtase, saiu daquela visão com a certeza, não tutubiou seu coração, não duvidou a sua fé. Ela foi até a mãe e disse: mãe, a senhora já está curada. E quando a mãe de Lúcia prestou atenção a si mesmo, viu que realmente havia sido curada. Então ela disse para a mãe: está vendo, mãe, como eu não posso voltar a minha palavra com Deus atrás? Diante daquela cura, a mãe de Lúcia disse: está certo, minha filha, então você não vai mais casar com essa pessoa. Aí ela disse: mãe, eu quero mais uma coisa. O que você quer, Lúcia? Eu quero distribuir a minha riqueza com os pobres, porque amar a Deus é amar os pobres. Mateus capítulo 24. Estava com fome, me deste de comer. Estava nu, me vestistes. Ao menor que fizeres, é a mim que estás fazendo. Quantos de nós dizemos que amamos Deus e ignoramos os pobres?
A mãe de Lúcia disse: minha filha, a herança que seu pai deixou é seu. Todo o dinheiro que eu tenho também é seu. Você é a nossa única filha. Então faça com a nossa herança aquilo que você quiser. E Santa Luzia começou a distribuir seus bens aos pobres. Mas quando aquele homem soube que Luzia estava distribuindo a sua riqueza, ele que já era afortunado queria crescer também mais a sua fortuna, sabendo que como homem ele queria dominar a fortuna que ela já trazia. Ele ficou inconformado e disse: por que ela está distribuindo a riqueza? Eu vou casar com ela. E ela está distribuindo a riqueza porque eu sou cristã. Ser cristão é ser igreja viva. Viva, edificada sobre a rocha. Luzia disse: eu sou cristã. Mas naquele tempo, o imperador, que era Diocleciano, ele perseguia os cristãos. E quem ele soubesse que era cristão, ele matava. Então ele vai até Luzia e diz: bom, então você vai morrer. Mas antes de morrer, ela iria passar por um infortúnio. Por não querer mais casamento com aquele homem rico, o homem obrigou a ela tornar-se uma prostituta, tirando dela o que era mais sagrado para ela, aquilo que ela tinha ofertado a Deus, a sua virgindade. Botaram Santa Luzia para dentro de um prostíbulo, para se prostituída. Mas o amor de Deus, a graça de Deus é tão grande para com aqueles que o servem e servem de verdade, que ela ficou tão pesada, que nem mesmo 10, 20 homens conseguiam movê-la do lugar onde ela estava. Então, o pretendente dela disse: você tem que casar comigo. E ela disse: eu não posso, porque eu já tenho um noivo e é Cristo. Mas eu sou apaixonado por você. E ela disse: o que é que você é apaixonada por mim? O que é que você mais gosta em mim? O que é que lhe chama mais atenção em mim? Ele disse: seus olhos. Os seus olhos é o que me chama mais atenção. Lembra daquela palavra de Jesus? Se tua mão levar para o inferno, arranca a tua mão, porque é melhor chegares no céu sem uma mão do que com as duas no inferno. Se tua perna levar ao inferno, arranca a tua perna. É melhor chegar no céu com uma perna só e com as duas no inferno. Foi assim que Jesus falou? O que estava levando aquele homem ao desejo carnal em Lúcia eram os seus olhos, que eram lindos. Ele disse: eu não consigo olhar para você com esses seus olhos tão belíssimos, sem me apaixonar por eles, sem desejar você. Ela disse: é o zóio que você quer? Pois pegue o zóio. E arrancou os olhos. Está aqui os olhos. Agora, a minha pureza é de Cristo. E naquele instante que ela arranca os olhos para aquele homem, no mesmo instante, Deus lhe coloca outros olhos. Ela não fica cega, porque quem tem Deus não vive nas trevas, nem física e nem espiritualmente. Quem tem Deus sabe traçar o rumo da sua vida, materialmente e espiritualmente. Insatisfeitos
ainda, vendo que não podia enfrentá-la, porque o que vinha dela era uma força do alto, apelaram para assassiná-la de uma maneira brutal, golpeando o seu pescoço, decapitando sua cabeça. E ela morreu assim, martirizada, degolada. Tal qual João, que hoje foi anunciado. João também morreu degolado. João também morreu mártir. Interessante que o evangelho de hoje traz João como centro, como pessoa central do evangelho, personagem central. E é comparável a pessoa, a figura de João Batista com Luzia. Porque João anunciou a luz, Luzia viveu a luz. João morreu degolado, sem cabeça. Luzia também morreu degolada, sem cabeça. E quando eu celebro as festas de João Batista, eu costumo dizer: ele perdeu a cabeça, mas não perdeu o juízo. E da mesma forma, eu posso dizer hoje: Santa Luzia perdeu os olhos, perdeu a cabeça, mas não perdeu o juízo, porque o seu pensamento, o seu juízo estava em Deus, e Ele é vida, Ele é caminho, Ele é verdade, Ele é luz do mundo. Viva Santa Luzia! Vamos ter um momento de adoração ainda do Santíssimo Sacramento no final dessa celebração, antes do encerramento. E no momento de adoração, a gente reza, pedindo a Deus a luz que nós precisamos para o finalzinho desse ano que termina e para o próximo ano que inicia. Que tenhamos em Santa Luzia a certeza de um trilhar de um caminho sobre a luz que é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.